A violência sexual na parceria íntima, conforme a gente tem visto, ela é um fenômeno, um tipo de violência, é o abuso sexual na parceria íntima, de alta prevalência entre adolescentes. É alguma coisa na casa aí de 36% desses adolescentes. Nessas pesquisas que nós temos realizado, né, incluindo aí nessa chamada parceria íntima, violência na parceria íntima, nós temos encontrado dados bastante interessantes e que têm nos chamado a atenção, principalmente quando a gente começa a entrevistar esses adolescentes, a escutar esses adolescentes, né, na experiência clínica. Meu nome é Cássio Eduardo Soares Miranda. Eu sou professor da Universidade Federal do Piauí, eu sou psicanalista, tenho trabalhado com a temática da violência, da saúde mental, das experiências mais variadas aí que a adolescência tem enfrentado. E nessas pesquisas que temos realizado, escutando esses adolescentes, a gente tem visto assim, situações muito interessantes, como por exemplo, nessa escuta, né, nessas entrevistas que temos feito com esses adolescentes, eles têm mostrado, por exemplo, experiências sutis de violência que esses adolescentes sofrem, a exemplo de carícias e toques indesejados. Né? Eles recebem carícias e toques que eles não querem, mas por muitas vezes não conseguem dizer não. Até mesmo tentativas de manutenção de uma relação sexual forçada nessas relações de namoro. Estou falando das parcerias íntimas, não estou falando de alguém de fora ou até mesmo familiar. É o namorado, é a namorada, principalmente o namorado, né? E, frequentemente, o que a gente tem encontrado também é que esse tipo de violência ele é precedido de experiências anteriores em outras esferas relacionais. Então, esse adolescente também sofre violência em outro tipo de relação, não necessariamente violência sexual, mas ele é vitimizado também, já sofreu algum tipo de violência em outro tipo de relação. O que nos faz intuir determinadas formas de fixação aí, né, da maneira desse sujeito ele se posicionar frente ao outro. Isso é muito interessante. Mas também um dado interessante que nós encontramos na pesquisa é que algumas adolescentes não reconheceram, por exemplo, experiências sofridas como sendo eventos violentos e que são tidos como eventos violentos, por exemplo, né? Inclusive apresentando discursos que seriam legitimadores da violência, ou seja, não tem um reconhecimento da violência, daquilo que é visto aí, né, socialmente, penalmente, inclusive, né, como violência. Elas não veem isso como violência e legitimam também determinadas práticas de violência nas parcerias íntimas. E um fato também interessante, já para terminar, é que as principais formas de enfrentar, né, o enfrentamento que essas adolescentes encontram, né, as formas de enfrentamento que elas encontram, incluem, por exemplo, partilha da experiência com as mães. Então isso é muito importante, que as mães continuam sendo assim esse lugar em que essa adolescente tem a possibilidade de dizer alguma coisa a respeito disso, mas também mudanças de atitude frente aos relacionamentos, e depois nós vamos destrinchar isso melhor, e também a gente encontrou, embora raríssimo, né, adolescente procurando algum órgão de proteção, mas às vezes sofrendo processo de revitimização. Então, a gente vai tratar disso melhor. Eu acho que é um tema que nós precisamos falar sobre isso. É um tema que também que é complexo e que tem um impacto direto aí na vida da moçada que está aí hoje, né, gente? A gente precisa falar disso.